Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar da parceria entre o CIESP e a 5050 Cell Solutions Aprendizagem Socioemocional. Eu sou Alessandra Faria, integrante da equipe da 5050. Estou aqui para acolher, dar as boas-vindas e para dizer que esse é o primeiro de alguns encontros que vão acontecer mensalmente até o final desse ano. Olha aí que coisa boa. O tema de hoje será apresentado pelo psicólogo João Arthur de Araújo, que também integra a equipe da 5050 e que abordará a disciplina restaurativa para as escolas, autoridade sem autoritarismo. Um tema de extrema pertinência para os momentos, para os dias, para a realidade das nossas escolas, um tema que pode transformar a convivência nos nossos ambientes escolares, entre alunos e professores, entre alunos e alunos, entre toda a comunidade escolar. Esperamos que vocês tenham, que nós todos tenhamos uma ótima noite. Boa noite, João Arthur. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Alê. Boa noite a todas e a todos. É uma satisfação estar aqui para falar um pouquinho sobre esse tema. E sem mais delongas, vamos só compartilhar a tela aqui. Sim, fomos. Sim, tudo certo. Bom, gente, hoje o nosso tema é autoridade sem autoritarismo, né? Nós vamos falar sobre disciplina restaurativa para escolas. Eu imagino que quando as pessoas escutem essa abreviação, né? Muitas vezes eu abrevio disciplina restaurativa como DR. E DR tem uma má reputação, né? É meio famigerada essa expressão, porque geralmente a gente remete à discussão de relação, e acontece muito entre casais, mas eu acho que talvez discussão não faça jus ao nosso arranjo aqui de hoje. Nós vamos ter um diálogo sobre as relações na escola e o que acontece na escola quando as pessoas se comportam de um jeito inadequado, ou quando violam regras, ou quando eventualmente até cometem algumas formas de violência. Vamos lá? Nós falaremos hoje de disciplina restaurativa, mas na verdade a disciplina restaurativa é um ramo que se alimenta da justiça restaurativa, né? Que é um conjunto de conhecimentos e práticas que oferece algumas metodologias e técnicas para a gente conseguir atender algumas demandas sociais, né? Que as escolas e as sociedades enfrentam. Essas demandas sociais têm a ver com o enfrentamento, com a oposição que alguns estudantes demonstram, né? Com a degradação familiar, com a desagregação familiar que muitos deles vivenciam. Alguns educandos também estão em contextos de reiteradas exposições à violência, né? Então, ficam as questões, né? Como a gente responde? Como a gente quer responder enquanto escola? Né? Será que a escola é um ambiente para lidar com isso? Com essas eventuais violações e o modo como a gente responde, como a gente usa o poder dentro da escola para manter a disciplina, para andar com o aprendizado, né? A nossa ideia principal é fazer umas reflexões sobre isso e esperamos que ao longo do processo muitos educadores e educadoras possam se sentir amparados e fortalecidos, né? Não só os educadores, mas toda a comunidade escolar. Nosso objetivo também é estimular a autonomia e as potencialidades de cada educando, bem como dos contextos em que eles estão, a comunidade como um todo, e mudar o nosso padrão de relação, né, de uma cultura de dominação, de culpabilização, de intimidação, de desqualificação, que muitas vezes acontecem mesmo além da nossa vontade, né? Nós sabemos que nós nem sempre conseguimos agir conforme nossos melhores valores, nossos melhores ideais, e muitas vezes nós nos vemos reproduzindo alguns desses padrões, né? Então, como mudar isso para padrões mais colaborativos, de mais aceitação, né, calcados na confiança e na boa vontade? Para começar a nossa introdução, eu gostaria de falar que a justiça restaurativa, ela surge no Ocidente dentro do campo da justiça criminal. É claro que quando a gente fala da escola, a gente não está falando dessa esfera criminal, né? Quando os conflitos da escola eles ultrapassam uma esfera
legal, eles vão para outra instância. A gente está falando de conflitos que acontecem dentro da escola, mas que não extrapolam ainda para a esfera criminal, para a esfera de justiça, como a gente tradicionalmente resolve essas questões fora da escola, né? Mas a justiça restaurativa, além desse campo do Ocidente que aparece na justiça criminal, que aparece com a justiça criminal, a justiça restaurativa ela também se alimenta de conhecimentos de povos originários, de como fazer justiça, né? Então, existe muito estudo sobre como os nativos americanos aqui da América do Norte, da América do Sul, resolviam conflitos, como comunidades tradicionais de muitos países da África, né, povos tribais resolvem conflitos entre suas comunidades, como eles fazem círculos restaurativos, como eles se sentam para conversar sobre punições, responsabilizações, reparações, né? E tudo isso, todo esse pacote de conhecimento chega ao contexto escolar. Hoje já se fala em justiça restaurativa, disciplina restaurativa nas escolas já há uns 20 anos, então é um corpo de conhecimento já bem robusto, né? Mas isso não quer dizer que ele não precise sofrer adaptações. É claro que cada professor e cada escola está num contexto específico e é muito importante que esses contextos específicos sejam honrados, né? O que já funciona dentro da escola, as regras que já funcionam, precisam ser honradas e observadas, e a gente, aos poucos, faz adaptações desses convites, dessas sugestões que nós estamos fazendo aqui hoje, a partir do corpo da disciplina restaurativa e da justiça restaurativa, né? Claro que a gente quer fazer alguns acréscimos úteis, mas nós não temos a ilusão de que as técnicas, os convites, os valores, os preceitos, as metodologias da disciplina restaurativa vão ser uma panaceia que vão resolver todos os problemas da escola. Nós temos bastante consciência disso, mesmo porque a justiça e a disciplina restaurativa, elas são uma estratégia de pós-venção, né? Elas são uma estratégia de reparar, né? Quando você fala restaurativo, já supõe que algo já foi degradado, ou algo já foi violado, já foi rompido, né? Então, é uma estratégia pós-ventiva. E quando a gente fala dos múltiplos problemas que a escola enfrenta atualmente, a gente talvez precise também pensar em estratégias preventivas, como a educação socioemocional, né? A aquisição de competências socioemocionais para prevenir o conflito antes mesmo que ele aconteça, né? Mas hoje, aqui nessa noite, nós estamos falando de quando o conflito e a violação já aconteceu. É claro que vocês, como professoras e professoras, sabem que é muito difícil evitar os conflitos, né? Que eles fazem parte da natureza humana. A gente define conflito como um encontro de diferentes interesses, então cada encontro humano é conflituoso, nós nunca temos os mesmos interesses ao mesmo tempo, né? Então, nós esperamos aqui, temos a esperança de que ao final desse dia a gente consiga olhar para o conflito para um olhar mais positivo, assim, olhando as potencialidades do conflito. Porque é no conflito que as pessoas atualizam as suas relações, é no conflito que as pessoas mostram o que é importante para elas, o que elas não concordam, o que elas querem, né? Então, o conflito ele é uma grande janela pedagógica também, ele é uma grande janela de oportunidades. Quando a gente consegue olhar para eles e tratá-los e cuidar deles a partir dessas tecnologias que criam um ambiente menos punitivo e mais restaurativo. Para falar de disciplina restaurativa, a gente tem que pensar o que é disciplina, né? Disciplina, geralmente, na raiz etimológica da palavra, ela está vinculada a ensinar, a treinar, né? A transmitir um conhecimento, um treinamento, para que o treinado adquira alguma competência, ele consiga fazer algo que ele não conseguia fazer antes, a partir da instrução, né? Mas ela também tem a ver com constância, com método, né? Ela denota uma certa constância. Uma pessoa disciplinada é uma pessoa que se envolve com rotinas regularmente, né? Tem uma constância
para agir e para fazer segue determinados preceitos, segue determinadas técnicas, né? Então a disciplina, por ela ser uma palavra polissêmica, ela tem muitos significados, né? Ela é muito maior do que só obedecer, né? Geralmente quando a gente pensa em manter a disciplina na escola, a gente pensa em fazer os educandos obedecerem, né? E a má notícia é que quando a gente usa o poder para mudar o comportamento de uma criança, né? Quando a gente usa a nossa autoridade dos modos errados ou até violentos, assim, né? A gente só está ensinando ou rebeldia ou submissão. Esse é um preceito da comunicação não violenta, que também é um dos recursos da justiça restaurativa e da disciplina restaurativa, de que quando a gente usa o poder para dominar ou para controlar uma criança, né, ela, na verdade, não aprende autonomia em primeira mão, ela aprende ou a obedecer ou a se rebelar, e nenhum desses dois extremos é conveniente ou é produtivo para a educação, né? A nossa ideia com a disciplina restaurativa é justamente criar esse senso de autonomia, né? Criar um senso de que as pessoas podem conjuntamente responder aos problemas, dialogando, falando o que sentem, falando do que precisam, né? Para que as pessoas consigam se organizar, coordenar ações e terem uma sensação e uma impressão de que elas podem manter os relacionamentos, elas podem reparar os relacionamentos quando assim for preciso, conjuntamente, né? Tem muitas pesquisas que mostram hoje, né, sobre felicidade, e muitas delas apontam os relacionamentos como um fator principal. A habilidade de manter relacionamentos de longo prazo, né? A quantidade e a qualidade dos relacionamentos que a gente consegue manter é um fator determinante para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental. Então, a disciplina restaurativa vem como um recurso muito importante, porque nem sempre a gente consegue levar os relacionamentos sem cometer erros, sem cair em uma ou outra violação, todos cometemos erros, né? Então, a disciplina restaurativa vem como uma forma de restaurar relacionamentos e como uma forma de manter eles por mais tempo, né? Nos trazendo essa rede de apoio, esse senso comunitário que afeta muito positivamente a nossa saúde mental. Bom, quando a gente fala em disciplina também, né, a gente pode pensar em duas funções da disciplina. Tem uma função mais de curto prazo, que tem a ver com fazer a criança obedecer, né, o educando obedecer certos regulamentos, o que é justificável em alguns momentos, né? Muitas vezes a gente precisa ter um uso protetivo da força e não do poder, mas da força para impedir que a criança ou o educando tenha um comportamento que interfira com a vida dos outros educandos, né? Então isso precisa ser coibido muitas vezes. Então, a curto prazo, a disciplina se presta a isso, a controlar, a coibir, a desestimular certos comportamentos, mas desde que isso não entre numa lógica de vigiar e punir, né? Porque isso funciona a curto prazo, mas dificilmente isso se desenvolve num senso de autonomia. Quando a criança é observada muito de perto, quando ela é supervisionada muito de perto, ela nem tem espaço e nem oportunidade para desenvolver o senso de autocontrole, né? Uma autorregulação, porque isso não acontece. Sorria, você está sendo filmado, ou se não tem uma supervisão um pouco estressante dos outros, enfim. Você sempre vai precisar estar vigiando e punindo se você entrar nesse aspecto de curto prazo da disciplina, que é impedir que tal coisa aconteça, impedir que o mau comportamento aconteça. Então, eu sempre vou vigiar e punir, e a gente sabe, né, que isso é insustentável. Nem sempre vai ter alguém que vai estar vigiando e punindo. E quando não tiver, esse educando vai agir de boa vontade, ele vai ter internalizado mecanismos de autorregulação, ele vai ter um senso de empatia, ele vai reconhecer o dano dele, reconhecer como afeta o outro, se não tiver ninguém olhando, né? Então essa é uma pergunta interessante para a gente se fazer. O que a gente quer que aconteça quando a gente está disciplinando alguém, né? A gente quer estratégias de curto prazo, o curto caminho longo ou o longo caminho curto?
O curto caminho longo é o caminho difícil, mas seguro. E o longo caminho curto é um caminho que você precisa ficar refazendo todas as vezes, porque, enfim, porque ele não tem resultados, né? Não tem resultados diferentes. Então vamos falar um pouquinho dos objetivos-chave da disciplina restaurativa, né? Então, acontece um mau comportamento. Então, essa criança vai precisar ser instruída, outras formas de se comportar precisam ser apresentadas para ela, né? Mostrar o que é mais funcional, mostrar o que é mais adequado. Mas é compreender o mal praticado ou o mau comportamento a partir de mais de uma única história, né? Então, a gente, nos processos restaurativos, é uma coisa que a gente escuta a vítima, mas a gente também escuta o ofensor, né? Tem uma autora que eu gosto muito, que chama Chimamanda Ngozi, ela é nigeriana, se eu não me engano, e ela tem um TED Talk maravilhoso sobre os perigos de uma única história, né? Então, a justiça restaurativa e a disciplina restaurativa, ela sempre procura mais de uma história para compreender o mau comportamento, né? Então, ela atende não só as necessidades da pessoa que sofreu o dano, mas também daquela que o provocou. Isso é um salto, assim, que muitas pessoas... Nossa, mas necessidades da pessoa que provocou um dano? Sim, as pessoas que provocam danos, elas também têm necessidades, né? E quem fere está ferido. E a gente precisa dar esse salto qualitativo, né? É uma resposta sistêmica, né? É uma resposta bilateral ou multilateral, né? É procurar fazer um arranjo que satisfaça as necessidades de todos, né? Isso é uma coisa, às vezes, um pouco desafiadora para a nossa cabeça ocidental entender, né? Mas que é muito praticada entre os povos originários, entre povos tradicionais, né? Ouvir também o ofensor, né? Ela estimula um compromisso de assumir responsabilidade e lidar com consequências, né? Menos punição e mais responsabilização. Esse é um mote que a gente tem na disciplina restaurativa. Punição, quando eu digo punição, eu digo no sentido de obter vingança, retribuir, né? O restaurativo está em oposição ao retributivo. Quando eu falo dessa punição, é retribuir o mal com o mal, é fazer sofrer para aprender, né? E a gente sabe que essa ideia já espalhou muita violência no mundo, continua espalhando, e a gente não tem tido resultados diferentes, né? Quando a gente age dessa forma, né? Do mal pelo mal, retribuir o mal, fazer sofrer para aprender. Um dos objetivos-chave deveria ser a reintegração, né, do ofensor, mas também da vítima, se for necessário, como membros importantes e valiosos daquela comunidade, né? A gente só tem paz quando a gente age de forma sistêmica, né? Quando a gente não evita ao máximo fazer exclusões, né? A parte não vai bem um todo que vai mal, e o todo também não pode ir bem se as partes vão mal, né? Então, é uma coisa recursiva, parte e todo. E o objetivo final é desenvolver um clima emocional saudável, empático, cooperativo e generoso. Então, quando a gente fala sobre disciplina restaurativa, um dos papéis centrais, das questões centrais quando a gente fala de justiça e de disciplina é o papel da punição. O que a gente quer quando a gente está punindo alguém, né? A gente quer que ela mude o comportamento, né? A gente quer que ela aprenda, né? Então, para fazer uma pessoa ter um melhor comportamento, um melhor desempenho, será que é necessário primeiro fazê-la se sentir pior? Né? Em geral, a punição ela pode funcionar num primeiro momento, mas ela funciona a partir de emoções muito desconfortáveis. Ela funciona a partir do medo, da culpa, da vergonha, da raiva, né? É claro que o processo de aprendizagem ele comporta emoções desagradáveis. É claro que nós vamos encontrar muitas emoções desconfortáveis no processo que a gente está adquirindo novas competências, aprendendo coisas novas. Mas isso não deveria ser uma coisa reiterada, protocolar, reincidente, proposital, né? A gente sabe que quando a gente
tenta fazer justiça desse modo, reiteradamente, a gente acaba acirrando o conflito e não resolvendo o problema, né? Dificilmente a gente ensina autodisciplina, autorregulação em primeira mão, quando a gente faz a punição pela pela retribuição do mal como mal. Isso é uma coisa muito antiga, que remonta até o código de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente. Eu não estou interessado em restaurar nada, eu quero que ele se sinta mal pelo que ele fez, né? E o Gandhi tem uma frase muito boa, né? Olho por olho e o mundo acabará cego, né? Então, o que será que a gente não está conseguindo ver, né? Encarando a punição como um fim em si. Bom, por que a punição... Bom, os efeitos da punição estão fartamente documentados aí na literatura psicológica, né, na pedagogia também, em todas as teorias de comunicação, né, como lidar feedback nos meios corporativos, no RH, né. Primeiro nós temos um sentimento de raiva da pessoa que foi punida, né, e aí o foco dessa pessoa passa de ser a falta ou o mal cometido para a pessoa que administrou a punição dolorosa. Então, a capacidade de refletir dessa pessoa, o foco da reflexão dela sai do mal que ela cometeu, da falta que ela fez, ou da violação que ela cometeu, para quem administrou esse mal, né? Então, novamente, a gente acirra as cadeias de retribuição das violências quando a gente se comporta dessa forma, né? Geralmente o aluno castigado, ele tende a questionar a natureza da punição, ele culpa o punidor, ao invés de assumir responsabilidade pelas consequências do mau comportamento. Então, o que eu quero dizer é que, como ele não vê uma relação entre o processo disciplinar e a falta que ele cometeu, ele vê essa forma de disciplinar como ilegítima, como não faz sentido, né? Então, eu cometi um mal e aí eu tenho que ficar depois da aula, vou ser suspenso. Essas formas de retribuição, de punição, geralmente tem pouco a ver com o erro que o educando cometeu. Então, a gente precisa ter um esforço, ser mais habilidoso entre relacionar, né, as formas de reparação e os danos cometidos, né? Nós sabemos também que dá início a um efeito dominó, então o aluno punido passa a culpar o professor, ele desconta a frustração em outros colegas, ele demonstra resistência passiva ou ativa mesmo aos trabalhos escolares, né? Então a atenção e a reflexão deles vão para todos os lugares, menos para a responsabilização, né? Na verdade, eu acirro, muitas vezes, um sentimento de injustiça aí com ele, de indignação, de revolta, de raiva, de ressentimento, né? E isso não ajuda o clima emocional da escola. Então, por que será que a gente continua a usar a punição pela punição, né, como um dos principais componentes da disciplina escolar? Fica aí a pergunta, né? Se a gente tem tantas evidências, tantos estudos, uma ampla categoria de estudos referidos só a isso, né? Focados só nisso, e a gente continua prisioneiro desses arcaísmos, né? Dessas coisas tão antigas, né? Da punição pela punição. Uma resposta para isso talvez seja que a punição pela punição, ela é rápida, ela é fácil de administrar e pelo menos ela atende ao preceito de que nós fizemos alguma coisa. Pelo menos as pessoas estão sendo punidas. Pelo menos nós respondemos de algum jeito, porque se não responder de jeito algum, tudo passa, tudo vai valer, tudo é permitido, né? Então, talvez essa seja uma resposta. A punição, ela é uma coisa fácil, rápida, ela funciona a curto prazo, mas ela, aos poucos, mina os relacionamentos a longo prazo, né? Então, a ideia toda aqui é a gente conceber alguns processos que, se tiverem que usar ameaça ou punição, o usem como último recurso, né? Como a última bolacha do pacote, ao passo que tentem aventar também, ao mesmo tempo, novas opções, novas alternativas, novos modos de conduta que funcionem melhor do que os que a gente tem hoje, né?
Então, quando a gente passa a entrar nesse novo lugar, nesse lugar restaurativo, nesse novo modo de pensar, né? A gente deixa de perceber a punição como algo que a pessoa mereceu, né? Que as pessoas vão ter o que merecem. Então, se a pessoa teve o mal, fez o mal, eu vou retribuir com o mal para ela, né? Quando a gente pensa assim, a gente só pensa em três questões principais, né? Que regras foram violadas, quem fez isso e o que ele merece receber como penalidade. E para aí, é isso. Recebeu a penalidade, o processo está resolvido. A vítima se sente melhor, se sente injustiçada, né? Se sente vingada, ou sente que a justiça aconteceu, né? Mesmo que ela esteja fora do processo, né? Muitas vezes a vítima não é convidada nos processos de disciplina tradicionais ou de justiça tradicionais, a vítima não é convidada para opinar sobre como ela acha que deveria ser esse processo, o que o ofensor deveria fazer, como ela gostaria de receber essa reparação, né? A vítima é deixada do lado de fora do processo. Já na disciplina restaurativa, nós ampliamos bastante o olhar, né? Nós temos uma ampliação, uma troca de lentes, e não vamos só pensar que regra que foi quebrada, quem quebrou a regra e qual é a punição. Nós transcendemos isso, ampliamos muito e pensamos agora em muitas outras questões. Algumas delas são, né, quem sofreu o dano, quais as necessidades dessa pessoa que sofreu o dano foram violadas, né? De quem é a obrigação de atendê-las? De quem é a obrigação de atendê-las? É só do ofensor? É do ofensor e da comunidade escolar? É do ofensor e da sala? É do ofensor e mais alguns colegas? O professor entra junto? Como a gente pode dar uma resposta coerente, como um todo, como uma comunidade, né? E não responder as infrações como indivíduos, mas como sistemas complexos, como sistemas de várias pessoas, né? Então, de quem é a obrigação de atendê-las? Quais foram as causas do conflito, né? Então, procurar entender o conflito como expressão de necessidades, né? Eu acho que todos querem ser apreciados, todos querem ser bem vistos, todos querem estar ligados aos outros de modo positivo, e eu acho que ninguém comete infrações à toa, né? Eu acho que a gente precisa ter esse olhar também para compreender a infração e o conflito como uma mensagem, como uma afirmação das próprias necessidades, né? Isso não quer dizer como eu posso dizer, isso não quer dizer que a gente está nutrindo uma cultura de impunidade. Pelo contrário, eu acho que quando a gente escuta o ofensor, a gente está justamente preparando o terreno para essas respostas mais integrais, né? mais completas. Outra pergunta interessante é: quem tem interesse por essa questão, né? Para participar do processo restaurativo também, do processo de diálogo também, né? Porque muitas vezes a gente restringe o processo restaurativo a ofensor, vítima e uma terceira instância que vai mediar a relação entre elas. Mas muitas vezes outras pessoas podem sentir que esse conflito diz respeito a elas também e elas podem querer participar. Então, às vezes, um zelador fez parte desse conflito, presenciou, observou, se sentiu também afetado, quer participar, ou se não a merendeira, ou se não o professor de educação física, ou se não um pai ou alguém da comunidade, né? Como a gente pode tornar esse processo polivocal, dialógico, trazer mais vozes para a gente conseguir entender o conflito em profundidade, né? E do que as pessoas precisam. E, por fim, qual o processo apropriado para envolver todos os interessados em um esforço conjunto para restaurar a situação e preparar o futuro, né? Para que ela não ocorra mais ou não ocorra novamente, ou se ocorrer novamente, que tipo de alternativas diferentes nós temos agora para lidar com isso, né? Então, essa parece que é para mim, assim, pessoalmente, é uma das ideias principais da disciplina restaurativa, né? Essas abordagens permitem que a gente agir e reagir de forma a reestabelecer o outro
como membro importante, como membro valioso, como membro que está questionando certas regras que talvez precisem mudar, né? Precisem ser ventiladas, né? Então a gente reintegra o outro em vez de aliená-lo, coibi-lo e degradá-lo, né? Nós sabemos que para a gente conseguir fazer um ambiente relacional pacífico, com uma harmonia duradoura, né? Nós temos que sempre procurar reintegrar as pessoas, né? Fazê-las participar, fazê-las tomar parte, né? Não se encaixar, mas pertencer, né? Pertencer é o contrário de se encaixar. Quando ela pertence integralmente àquele grupo, ela consegue criar um campo de confiança de que se ela está enfrentando consequências por aquele comportamento infrator ou por aquele mau comportamento que ela fez, essas consequências são justas, essas consequências fazem sentido, porque ela ouviu as pessoas dizendo como elas se sentiam, do que elas precisam, como foram afetadas. Então ele consegue encontrar e consegue enxergar legitimidade nas consequências. E mais do que isso, ele tem a chance de reparar o dano que ele causou. É muito poderoso quando as pessoas conseguem reparar os danos que causaram. Eu acho que muitos educandos, muitos alunos já sabem do poder destrutivo que eles têm, né? Eles já sabem como eles podem quebrar e destruir as coisas. Mas quando eles percebem que eles podem reparar e reconstruir coisas, coisas muito bonitas acontecem, assim, né? Há uma mudança na autoestima, uma mudança na atitude, quando você se percebe útil, quando você passa por um processo que realmente te reintegra e repara. Você não é mais, você já pagou pela sua dívida, não só pagou com sofrimento, você pagou com reparação, né? Isso é muito poderoso. Tudo isso exige criatividade, é claro, né? Eu acho que a gente não vai desenvolver um protocolo que funcione para todas as escolas, um regime ou um regulamento que funcione para todos os lugares, um gabarito, né? Respostas que funcionem em todos os lugares ao mesmo tempo e para todas as pessoas. A gente precisa de um grande nível de criatividade, né? Para conseguir manejar esses processos de ouvir a vítima, de ouvir o ofensor, ouvir todos os interessados, pensar em uma consequência que reintegre e repare o ofensor, satisfaça a vítima. Tudo isso exige uma criatividade tremenda, né? E vale a questão, né? Eu acho que muitas vezes as nossas práticas pedagógicas elas estão mais adequadas às nossas necessidades de controle do que a própria formação educacional de longo prazo dos educandos, né? Se nós conseguirmos sermos criativos o suficiente, né, a gente vai conseguir encarar os conflitos como janelas pedagógicas, né, não apenas como um problema que precisa ser resolvido, né? Inclusive, pessoal, eu acho que a gente vem de uma cultura de violência, a gente vem de uma cultura de retribuição, de vigilância, né? Esse é o modo de fazer justiça que a gente está acostumado, né? E muitas vezes a gente pensa que a gente vai conseguir resolver as coisas assim. E quando eu digo resolver, parece que é apertar um botão, é de um dia para a noite, é numa tacada só, né? Mas como a gente está falando de modos muito antigos de agir, né? Muitos problemas dessa natureza, eles não vão ser resolvidos, eles vão ser dissolvidos aos poucos, conforme a gente expõe os educandos a essas novas práticas. Isso aos poucos vai dissolvendo alguns problemas de comportamento. Talvez não na primeira, talvez não na segunda, mas com os convites reiterados, uma das premissas é que esses problemas vão se dissolvendo, né? Como eu disse, a disciplina restaurativa ela exige flexibilidade e criatividade, né? Para pensar mais nos atitudes e comportamentos que as regras pretendem regular do que as regras em si. As regras em si, o regulamento em si, ele é um regulamento morto, ele é um regulamento estático, ele é um regulamento que não acompanha o respirar, não acompanha a dinâmica viva das relações das crianças, né, e dos educandos. Então, cada classe, ou cada série,
ou cada etapa vai ter formas diferentes de reagir. E isso é muito bonito, porque é um regulamento e um conjunto de regras que ele está vivo, ele responde de formas diferentes para pessoas diferentes, conforme as pessoas entram em consenso, né? É claro que nem sempre vai ser fácil fazer isso, né? Muitas vezes a gente está no calor do momento e quanto maior o nível de nervosismo, tende a ser menor o nível de criatividade. Então, também desenvolver ferramentas para a gente não precisar reagir imediatamente, exceto quando for para garantir a segurança de alguém, a integridade física de alguém, mas como desacelerar esses processos, como compreender melhor o conflito para dar respostas melhores, né? Quando eu aumento o nível de compreensão, a minha tomada de decisão tem um ganho de qualidade muito grande, né? Então, como desacelerar e não ficar assim, toma lá da cá, papum, muito imediatamente. Calma, vamos sentar, vamos conversar com a vítima, vamos conversar com o ofensor, vamos conversar com a comunidade, com os interessados, vamos ver o que eles têm a dizer. Isso lentamente vai ficando disponível para os futuros ofensores. Né? Todo esse conhecimento, ele fica disponível socialmente. A cada rodada restaurativa, a cada rodada de conversa, talvez eles funcionem assim diferente para situações futuras, né? Conforme os educandos vão tendo chance de participar disso. Né? E uma frase inspiradora do Albert Einstein, né, que eu gosto muito, né? Não é possível resolver um problema se continuarmos a pensar da mesma maneira que pensávamos quando o problema foi criado. E isso é a mais pura verdade. Se nós continuarmos a pensar na disciplina como uma mera retribuição, como uma mera punição dos culpados, né? Provavelmente a gente não vai conseguir dar soluções eficazes para os problemas que nós temos enfrentado. Então, agora eu acho que a minha ideia, só dar uma checadinha aqui. Então, eu acho que agora a minha ideia é passar rapidamente por esse contínuo, né, que vai da punição até a restauração, né? Da punição é o modo mais rudimentar, é o modo mais rápido, é o modo de mais curto prazo que nós temos para reagir aos conflitos e às infrações dos educandos, mas nós também temos gradações que vão até a restauração, né? Então, por exemplo, vamos focar no primeiro modo, que é a abordagem punitiva, né? As consequências são selecionadas, as consequências para o infrator são selecionadas sem qualquer ligação com o mau comportamento. Por exemplo, uma punição é imposta a um aluno que roubou o tênis de outro e depredou a sala dos armários. Então, qual poderia ser uma punição para ele? Ele poderia ser suspenso, ele poderia ficar uns dias fora, ele poderia ter os pais chamados e passar por um processo de degradação e de humilhação. Isso pode acontecer, isso muitas vezes acontece, mas vocês veem que é a punição pela punição. Ele fez algo mal e ele precisa ter o mal retribuído para ele, para aprender e se comportar melhor. Né? Quando a gente dá um passo em direção à restauração, agora a gente vai para a abordagem causal ou de consequências, né? Essa já é bem melhor, já dá um salto qualitativo significativo, muito importante. Então, o aluno roubou o tênis e depredou a sala dos armários. Então, talvez uma consequência que esteja relacionada à ofensa seria devolver o tênis, comprar o tênis e reparar a sala dos armários. Vocês veem que a ligação entre a reparação e a punição é muito clara. Você depredou a sala dos armários, então agora você vai precisar recuperar a sala dos armários. Então, o espírito aqui é fazer o aluno corrigir o dano, né? Quem seleciona o que o aluno vai ter que fazer? Se é limpar a sala dos armários, se é comprar outro tênis, se é fazer o quê? A própria sala, pode ser um júri de pares, ouvir a sala, como ela gostaria de reagir a isso. Novamente, quando eu falo em amparar e fortalecer educadores com esses novos métodos de reagir, é porque o sistema todo responde, o sistema todo reage, a sala toda, a série toda, se for o caso, né? Então, nós temos poder com os outros, não poder sobre os outros. É uma estratégia de poder com e não uma estratégia de poder sobre. E quando o sistema todo reage de forma coerente, nós nos sentimos menos cansados, né? Porque eu não preciso administrar essa punição individualmente, né? O sistema todo
responde a isso e o sistema todo se reorganiza. Na abordagem resolutiva, que é mais um passo ainda de qualidade em direção à abordagem restaurativa, a resolutiva ela vê o mau comportamento como um problema a ser resolvido e para isso ela precisa ser investigado, né? Então o mau comportamento ele quer dizer algo, ele tem camadas mais profundas, né? Então você vai até esse aluno que fez esse vandalismo, que fez esse pequeno furto, e conversa com ele, tenta entender o que houve, e aí você acaba descobrindo que ele roubou o tênis porque um colega do time de basquete ou de futebol estava jogando mais tempo do que ele nos treinos, e aí ele se sentiu muito frustrado, muito irritado, e essa foi uma estratégia de fazer o rapaz parar de jogar e ele ter acesso à quadra. Então, talvez, para resolver esse problema, a gente precisa pensar num novo esquema de distribuição de tempo dos jogos na quadra, né? Enfim, o espírito aqui é buscar o propósito do mau comportamento, para desenvolver um plano que substitua esse comportamento por um menos danoso ou mais positivo. Mas aqui já tem também um ganho de qualidade muito grande, que o mau comportamento, ele... são criados significados para o mau comportamento. A gente não fica nessa situação, talvez até um pouco preguiçosa, de que aquele aluno ele é mau porque ele é mau, ele se comporta mal porque ele é assim mesmo. Ou naturaliza, localiza o problema dentro dele, né? Isso muitas vezes acontece e isso... Quando a gente localiza o problema dentro das pessoas, a gente perde a oportunidade de nos relacionarmos, de atualizarmos as relações. Porque se o problema está dentro dele, bom, o problema é ele, não tem o que ser feito. Agora, se o problema está entre as pessoas, aí sim, aí elas conseguem se posicionar de modo diferente, elas conseguem conversar sobre isso, elas conseguem pensar, sentir e agir de modos diferentes, porque o problema não é ela, o problema está na relação. Por fim, a abordagem que a gente quer chegar, né, esse é o nosso ideal, a abordagem restaurativa, né, que considera as necessidades de todos, não só a necessidade contida no mau comportamento, mas também na necessidade prejudicada por ele, né. Então, o foco recai sobre o reestabelecimento, o que todo mundo precisa fazer para nós ficarmos bem de novo, o que a vítima precisa fazer, o que o ofensor precisa fazer, o que a comunidade precisa fazer. Ah, João, mas isso parece um conto de fadas, isso não vai acontecer. Eu estou dando aula há anos e isso, olha, já tentei, não acontece. Gente, como eu falei, nem todos os problemas são resolvidos, eles são dissolvidos, né? A gente precisa se filiar a algumas premissas, né? Como eu posso dizer, ter um pouco de fé, que também os ofensores, eles tendem a se comportar de um modo menos ofensivo, escolher comportamentos mais positivos quando eles estão em um ambiente respeitoso, quando eles percebem que foi gerado um certo campo de confiança entre ele, entre a vítima, entre um terceiro mediador ou a sala, ele percebe que as reações são proporcionais, todo mundo está dialogando, todo mundo está procurando caminhos, né? Quando ele sente que esse clima foi estabelecido, as pessoas tendem a agir de forma mais positiva, reconhecer e se responsabilizar pelos danos que causaram e também evitar cometê-los no futuro, né? Nós estamos um pouquinho apertado de tempos aqui. Aqui, o Howard Zern é uma referência que vale a pena ser citada, porque ele é um dos precursores aqui no Ocidente desse movimento da justiça restaurativa, e ele é um jurista, né? Então, como eu falei, a disciplina restaurativa se alimenta da justiça restaurativa e do campo criminal, né? Do campo dos processos criminais, mas ele também extrapolou para outros contextos, né? O que eu gostaria de falar aqui do Howard Zern é que a justiça restaurativa vale-se de processos inclusivos de cooperação, né? Então, é trazer o ofensor para dentro e não excluí-lo para fora, né? Então, essa é uma mudança bastante radical.
Vamos falar, por fim, de alguns princípios da disciplina restaurativa e de caminhos possíveis de como eles podem ser empregados, né? Nós estamos aqui com a disciplina restaurativa tentando criar sistemas que se alimentam do mau comportamento de modo a fortalecer relacionamentos. Então, é como se fosse uma grande reciclagem, uma grande composteira, né? Que a gente pega o que não está funcionando, o que está degradado e tenta se nutrir disso, né? Como oportunidades de aprendizado, né? Tem um ditado budista que eu gosto muito, que fala que sem lama não há lótus, né? Então, a gente pega o mau comportamento, ele é indissociável de algumas fases do desenvolvimento, o enfrentamento, a oposição, as pessoas vão entrar em conflito sempre, então por que não pegar isso e transformar em janelas pedagógicas? Ouvir todo mundo, escutar todo mundo, né? Então, mais do que regras e normas, a verdadeira segurança nasce do cultivo e da manutenção de relacionamentos de cuidado mútuo, né? Então, por mais que perfeito que seja um regulamento, um conjunto de normas, um conjunto de premissas, eles não vão funcionar corretamente se não houver um senso comunitário, né? E as pessoas não se sentirem integradas a uma comunidade, sendo respeitadas mutuamente, né? Cuidar de mim é cuidar do outro é cuidar de mim. Uma dica também é começar em pequenas unidades. Muitas vezes pode ser difícil, numa primeira tentativa, já envolver a escola como um todo, né? Então, talvez começar por pares, por grupos, por salas, por séries, e depois ir aumentando, né? Outro princípio é que nós focalizamos os danos em vez da desobediência em si, né? Ou focaliza o dano, fala sobre esse dano, como foi vivenciado isso, o que foi sentido, o que foi feito, né? E o que precisa ser feito para ser reparado. Então, nós não focamos mais em julgamentos moralizadores, nós não chamamos o ofensor disso ou daquilo, ele não é impossível, eu não reforço aquilo, ele não, tinha que ser ele. Nós não calcamos o rótulo ainda mais. A energia da conversa vai para as necessidades de todos. O que todo mundo está precisando? O que todo mundo está precisando para ficar bem? Então, a energia vai para um lugar, a energia do diálogo vai para um lugar muito mais produtivo. É claro que nós temos gradação de cuidado, né? O centro primário das ações restaurativas deve ser a vítima, mas também os relacionamentos secundários são importantes, incluir outros alunos, outros professores, pais, gestores, a comunidade, né? E, como eu havia dito, muitas vezes o mau comportamento é uma resposta à percepção de injustiças, né? Respostas que as crianças dão ao poder, né? Que não é... Ela escolhe não se submeter, então ela escolhe se rebelar, né? Então, a gente precisa olhar para isso com bastante cuidado. Que mensagens são essas que estão sendo passadas com os maus comportamentos? Que necessidades esses maus comportamentos estão atendendo, né? E ventilar a noção de que todos temos necessidades. Quando você se comporta mal, você está atendendo uma necessidade sua, talvez. Você está tentando modificar um regulamento, questionar, botar em xeque uma regra, mas você também está interferindo com as necessidades de outro colega. Essas percepções precisam ser ventiladas num processo, num ambiente seguro, né, que não tem acusações mútuas, num ambiente de confiança mútua. Dar a voz à pessoa que sofreu a violação, eu acho que isso é uma diferença muito interessante. A pessoa que sofreu a violação ou vítima, ela dá a opinião dela sobre como precisa ser feita essa reparação, o que deveria acontecer, né? E aqui vem uma coisa meio freiriana, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se opressor. Então, muitas vezes nós vemos respostas assim muito intensas ou talvez até desproporcionais de algumas vítimas, né? Então, assim, ele roubou meu óculos, pegou meu tênis, pegou meu estojo, então tem que acontecer uma coisa muito severa, né? As crianças reproduzindo aspectos da nossa cultura. Então, também o sistema todo se autorregula, né? Porque às vezes vai chegar um coleguinha e falar assim, nossa, mas eu acho que talvez isso aqui seja um pouco para mais, não é assim, veja bem, ele também estava precisando, ele também é uma, sabe? Você estimula a empatia, você estimula a assumir o lugar do outro, você deixa essas reações mais razoáveis, né?
Empodera a mudança e o crescimento, né? O conflito interpessoal é uma parte integrante do convívio com os outros. Só vive bem quem convive bem, feliz ou infelizmente, né? Tem gente que diz que o inferno são os outros, mas o paraíso também são os outros. Então a gente precisa do outro da nossa vida para manter relacionamentos duradouros, para ter um senso de comunidade, para pertencer a grupos, né? E tudo isso é possível desde que os conflitos sejam tratados através de uma escuta respeitosa e atenta, uma resolução colaborativa dos problemas. Então, a comunidade toda responde, como eu disse, não tem alguém que tenha a resposta ou que deveria ser feito dessa ou daquela maneira, todos contribuem, né? Nós também temos o estímulo à responsabilidade, né? Então, quanto menos a punição pela punição, mais responsabilização. Então, as pessoas sentem-se mais donas das próprias ações, elas são mais receptivas para aceitarem consequências, porque elas veem a ligação das consequências com a violação que elas fizeram, elas escutam as vítimas sobre como se sentiram. Isso lentamente vai incutindo um senso de empatia, isso fica disponível para os alunos infratores, como eles vão se comportar futuramente, né? Precisamos ir além da ideia de sofrer para aprender, né? Mas é claro que alguns alunos vão resistir a essas mudanças, né? Muitos deles vão precisar de algum apoio para colocar isso em prática, né? E quando isso acontece, há necessidade de uma terceira ou de uma outra instância entrar e decidir essas responsabilizações pelos alunos que estão com dificuldade de se responsabilizar, né? Mas isso tem que acontecer quando essa responsabilização não acontece de uma maneira fácil, mas o convite sempre tem que estar sendo feito, né? E você, como você acha que você pode reparar isso? Como você acha que você pode consertar isso? Muitas vezes essa pergunta nem é feita, né? Então, minha gente, eu acho que em linhas gerais o que eu quero dizer aqui é que nós não vamos conseguir disciplinar os educandos se um senso de comunidade não estiver sendo feito, né? Se ele não estiver sendo feito ou nutrido, né? Se a criança não se sente ligada, se o educando não se sente ligado à comunidade escolar, ele não tem por que seguir as regras, ele não tem como ser nem ameaçado por punições mais, porque aquela comunidade não diz respeito mais a ele, ele não precisa ser bem visto por ela, não precisa ser apreciado por ela, não precisa pertencer, ele não tem por que lutar por aquela comunidade, né? Não tem por que preservar aquelas relações. Então, a grande ideia é lastrear as nossas ações nos relacionamentos, mais do que nas regras em si, cuidar dos relacionamentos. Novamente, gostaria de... Temos 5 minutinhos, então vou dar uma apressada aqui. Gostaria de frisar aqui essas ideias que eu estou passando, esses convites, né, essas provocações, eles não se prestam a resolver todos os problemas, é uma estratégia pós-ventiva, é uma estratégia de quando curativa, de quando o mal já foi feito, né? Mas aqui no interior de São Paulo a gente fala de cercar o frango de todos os lados. Então a gente tem estratégias curativas, pós-ventivas de um lado e estratégias preventivas de outro. Então são dois lados da mesma moeda, né? Então se a disciplina restaurativa ela restaura um dano que já foi cometido, a educação socioemocional é uma estratégia de prevenção ampla com competências socioemocionais, com habilidades de contenção de impulsos, habilidades sociais, até previne o conflito de acontecer, né? Caminhos possíveis seriam começar pelo corpo docente, vocês mesmos começarem a usar esses diálogos para decidir os regulamentos entre vocês mesmos seguirem as regras que são acordadas na sala, né, sobre horários, sobre falas, sobre celulares, enfim, né? Você se mostrar como parte que tá cooperando com essas novas regras é um recurso pedagógico poderoso, né? O ambiente físico é importante também, como estão os arranjos das cadeiras, né? São arranjos mais abertos, são arranjos mais fechados, há espaço para as crianças conversarem, para fazerem essas rodas e resolverem os problemas, há locais seguros, né?
Há rotinas em que a gente trata dos conflitos, em que fala sobre isso, né? Há rotinas em que todos podem falar, e todos são convidados a falar, e se sim, como isso é administrado, existe um bastão de fala, um objeto de fala, as pessoas respeitam os turnos, tudo isso precisa ser exercitado, né? Tudo isso é uma linguagem nova que a gente vai aprendendo. Enfim, a disciplina vai ser diferente em diferentes contextos, cada escola é uma escola, cada aluno é um aluno, e cada gestor é um gestor, e eu acho que a ideia principal que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje é que se nós deixarmos apenas as regras regularem nossas relações e as nossas respostas à violência e à disciplina, o regulamento rígido, o regulamento seco, em vez de a gente conversar e se relacionar, né, todos vamos sair perdendo. Isso há um empobrecimento relacional quando a gente usa as regras pelas regras de um modo estéril, restrito, inflexível. Por fim, gente, eu gostaria de... deu tempo, corri um pouquinho agora do final, mas gostaria de dizer para vocês também, finalizar com esse parágrafo do Jean-Marie Miller, que é um teórico francês, um filósofo, um dos mais importantes no campo da não violência, né, e dessas práticas restaurativas, que muitas vezes a mudança é grande demais e nós não conseguimos fazer tudo de uma vez, né? Talvez a gente não consiga já amanhã mudar todo o regulamento e fazer uma reunião para repensar todas as nossas práticas, né? Mas nós sempre temos brechas, frestas e fendas, né? Então, sempre vão aparecer pequenas oportunidades de colocar isso em prática, né? Então, vou ler para vocês esse último parágrafo. A construção da civilização da não-violência representa hoje uma questão primordial para o futuro da humanidade, como para cada uma de nossas sociedades. Ela requer a concentração das melhores energias de todos os homens de boa vontade. Cada ser humano, com suas potencialidades, tem a possibilidade de agir para criar brechas no sistema da violência que domina nossas sociedades. Brechas que se constituem em tantas outras aberturas para um futuro em que o homem reconhecerá o outro homem como seu semelhante. Se não é razoável afirmar que essa civilização da não-violência triunfará, infelizmente, não é certo que a verdade sempre triunfará, é certamente razoável querer agir para que ela possa pouco a pouco prevalecer sobre os arcaísmos de que somos ainda prisioneiros. Temos profunda convicção de que na aurora do século XXI, neste anseio se encontrará a esperança dos homens. Jean-Marie Miller. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e eu espero que nós encontremos muitas brechas, frestas e fendas para agir restaurativamente e criar um senso de autoridade diferente nas nossas escolas. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite.